Na manhã seguinte, às 9 horas, o criado entrou com uma xícara de chocolate na bandeja e fez correr as venezianas. Dorian dormia pacificamente do lado direito, a face apoiada à mão. Descia um adolescente fatigado pelo jogo ou pelo estudo. Foi preciso o criado tocar-lhe 2 vezes no ombro para que ele despertasse. E quando abriu os olhos, um apagado sorriso correu-lhe nos lábios, como se saísse de algum sonho delicioso. Entretanto, nada tinha sonhado. A noite não fora perturbada por imagem de prazer ou de pena, mas a mocidade sorri sem motivos. É o mais encantador dos seus privilégios. Ele voltou-se, apoiando-se aos cotovelos, começou a beber, a pequenos goles, o chocolate. O pálido sol de novembro inundava o quarto. O céu era puro e havia uma doce tepidez no ar. Era quase uma manhã de maio. Pouco a pouco, o sucesso da noite precedente invadiu-lhe a memória, sem o mínimo ruído de passos ensanguentados. Reconstituíram-se espontaneamente com uma admirável precisão. Ele estremeceu à lembrança de tudo quanto havia sofrido, e, durante um instante, o mesmo sentimento de ódio contra Basil Howard, que o impelira a matá-lo quando descansava na sua poltrona, invadiu-o e fê-lo arrepiar-se. O morto estava ainda lá em cima também, e à plena luz do sol no momento. Era inquietador. Coisas tão hediondas são feitas para as trevas e não para a luz do dia. Dória sentiu que se prosseguisse nesses mares estaria brevemente doente ou louco. Havia pecado cujo encanto era maior pela lembrança que deixavam do que em si mesmos, singulares triunfos que recompensavam o orgulho muito mais que as paixões e davam ao espírito um refletimento de júbilo muito superior ao prazer que provocavam ou podiam provocar nos sentidos. Mas este não era um dos tais. Era uma lembrança a expulsar do espírito. Seria preciso adormecê-la em dormideiras e enfim estrangulá-las antes que ela lhe o fizesse. Quando soou a 30 horas, passou a mão pela fronte e levantou-se rápido. Vestiu-se com maior cuidado ainda que de costume, escolhendo demoradamente sua gravata e seu alfinete, e mudando várias vezes de anéis. Levou também muito tempo para almoçar, saboreando diversos pratos, falando ao criado de uma nova libré, que ainda queria mandar fazer para os servidores em Selby, isso enquanto abria o seu correio. Uma das cartas fê-lo sorrir. 3 outras o enfastiaram. Releu várias vezes uma delas, depois rasgou-a com uma ligeira expressão de cansaço. Que terrível coisa é a memória de uma mulher, como diz Lord Henry, murmurou ele. Depois de beber a sua xícara de café, passou o guardanapo nos lábios, fez sinal ao criado para que esperasse e assentou-se à sua mesa para escrever 2 cartas. Pôs uma delas no bolso e estendeu a outra ao criado. Leve-me isto ao 152 Hereford Street, Francis. E se o Mr. Campbell estiver ausente de Londres, pede o seu endereço. Logo que se viu só, acendeu o cigarro e pôs-se a rabiscar em uma outra folha de papel, desenhando flores, motivos de arquitetura, depois figuras humanas. De repente notou que cada figura traçada por ele tinha uma fantástica semelhança com Basil Howard. Sobressaltou-se e, levantando-se, foi à biblioteca, onde apanhou um volume ao acaso. Havia-se decidido a não pensar nos últimos acontecimentos, a não ser quando isso se tornasse absolutamente necessário. Uma vez estendido no divã, examinou o título do livro. Era uma edição Charpentier, em papel do Japão, dos Emacs et Camet de Gautier, ornada de uma água forte de Jacquemart.
A encadernação era de um cor amarelado e limão, tendo estampados uma rótula de ouro e um semiário de granadas. O livro fora-lhe oferecido por Adrian Singleton. Como voltasse às páginas, seus olhos se caíram sobre o poema de mão de Lacenaire, a mão fria e lívida do Supplice contre Mar à la Ver, de pelos ruivos de dedos de fauno. Mirou seus próprios dedos brancos, pontiagudos, e perturbou-se ligeiramente apesar de si. Continuou a folhear o volume e estacou nessas deliciosas estâncias sobre Veneza. Numa escala cromática, o seu peito a brincar com pérolas. A Vênus do Adriático arrasta o seu corpo rosa e branco para fora da água, as cúpulas no azul das ondas, seguindo a frase puramente colorida, como seios redondos, levados por um suspiro de amor. A gôndola chega e deixa-me sair, à medida que a corda de amarração é atirada para o cabeçote. Em frente a uma fechada rosa, no mármore da escadaria. Como isto era saboroso! Lendo-se, parecia descer-se a verdes lagunas da cidade cor-de-rosa e pérola, como uma gôndola negra de proa de prata e cortinados a arrastar. Esses simples versos invocavam-lhe as longas bandas de azul turquesa, sucedendo-se lentamente no horizonte do lido. O brilho súbito das cores lembrava esses pássaros de pescoço de íris e opala, que volitavam em torno do alto campanário rebuscado, como um favo de mel, ou passeiam com tanta graça sobre as sombrias e empoeiradas arcadas. Dorian recostou-se, de olhos semicerrados, repetindo a si mesmo: em frente a uma fachada rosa, no mármore da escadaria. Toda a Veneza estava nesses dois versos. Ele lembrou-se do outono que ali havia passado e do prestigioso amor que o havia levado a deliciosas e delirantes loucuras. Há romances em toda parte. Em Veneza, porém, como em Oxford, ficara o verdadeiro quadro de todo romance. E, para o legítimo romântico, a moldura é tudo ou quase tudo. Basil o havia acompanhado uma parte do tempo e tinha se namorado do Tintorito. Pobre Basil, que morte execranda! Teve novamente um calafrio e retomou o volume, esforçando-se para esquecer. Leu esses versos deliciosos sobre as andorinhas do pequeno café de Esmirna, entrando e saindo enquanto os Hadjis, assentados ao redor, contam os grãos de âmbar dos seus rosários e os negociantes de turbante fumam os longos cachimbos de bolotas, conversando gravemente. Leio outro sobre o obelisco da Praça de Concórdia, que tem lágrimas de granito pelo seu exílio sem sol e se consome por não poder voltar junto ao Nilo ardente e coberto de lótus, onde há esfinges e íbis rosos e vermelhos, abutres brancos e garras de ouro, crocodilos de olhinhos de berilo rastejando na lama verde e vaporífera. Pôs-se a pensar em outros versos que cantam o mármore manchado de beijos e nos falam dessas coisas curiosas, dessa curiosa estátua que Gautier compara a uma voz de contralto, o Monstre Charmant, deitado na sala de Porfírio do Louvre.